nesses anos em que eu trabalho, né, na área organizacional e também com formação de outras profissionais, isso já faz mais de 15 anos que eu trabalho formando outras profissionais, né? E agora, nesses últimos, né, desde o ano passado, com esse projeto de formar psicólogas em consultoria, e esse meu propósito, ele nasceu em função do que eu ouvia das minhas alunas e mentorandas também, né? Que assim, entre as atividades que eu desenvolvo, uma delas é de dar aulas em psicodinâmica do trabalho, em outros temas, para outras psicólogas, não só para psicólogas, mas muitas são psicólogas, né? E aí, o que aparecia com muita frequência? Aparecia com muita frequência assim, olha, eu não sei como prospectar empresa, eu não sei como conseguir clientes. Profissionais extremamente competentes, capacitadas, né? Porque assim nós somos uma categoria que a gente investe muito, né, na nossa qualificação, na nossa capacitação. Eu vejo isso muito em todas as colegas que eu conheço, de diferentes gerações. Eu vejo esse compromisso de querer se aprimorar, de querer sempre oferecer o melhor para o cliente, enfim, quer seja um cliente empresa, um cliente individual. Mas essa competência técnica não era o problema era como conseguir clientes, né, ou empresas para você poder oferecer o teu serviço. Como que eu chego nas empresas? E aí, essa história, de vez em quando, eu conto aqui para vocês, né, se você está chegando agora, para você poder entender um pouquinho, assim, da onde que nasceu esse meu propósito de ajudar outras psicólogas, foi em função disso, porque eu vi que eu podia contribuir, que tinha como contribuir com outras colegas, né, que iria além do meu conhecimento, da minha experiência técnica, né, de transmitir, estimular, desenvolver competência técnica, mas que poderia ajudar nessa questão que é de como conseguir clientes. Então, então como que eu vou conseguir clientes, uma empresa cliente? E aí eu vi que eu fazia de uma mesma forma nos últimos anos, eu tenho feito de algumas, né, tem algumas práticas, algumas ações que eu desenvolvo no meu dia a dia de trabalho, e que eu vi que dá resultado, e que eu vi também que eu tinha um passo a passo, eu tinha um método, né? E aí que eu comecei com esse propósito, eu falei, não, eu não posso ficar só desenvolvendo, só entre aspas, né? Desenvolvendo competência técnica. Eu preciso ajudar essas colegas psicólogas a como que elas vão se inserir no mercado de consultoria. Porque o que eu percebo nesses 21 anos que eu trabalho com consultoria, e na área organizacional esse ano vai fazer 35 anos que eu trabalho nessa área, eu percebo que existe muita colaboração, mas existe muita competição também. E nem, assim, às vezes, muitas colegas que trabalham nessa área de consultoria não querem ensinar outra pessoa como que faz, como que se trabalha com consultoria, né? Eu já penso um pouco diferente, eu penso que tem tantas possibilidades no mercado e que tem mercado para todo mundo, né? Se eu for ficar nessa coisa, né, de restringir, de ficar nessa achando que é tão restrito, que é tão pequeno esse mercado, eu não vou crescer também, né? Porque eu fico restrita também nessa minha mentalidade, que é uma mentalidade pequena. Então, tem mercado e tem atividade para todo mundo. Então, quando você tem esse medo, eu entendo o seu medo. Só que, por outro lado, eu quero te dizer que tem muitas possibilidades de trabalho para nós psicólogas. E a minha proposta, né, de trabalhar em consultoria nas organizações, não é fazer exatamente atividades de recursos humanos. Eu já fui gestora de RH,
Eu sei desde calcular uma rescisão trabalhista, férias, até coordenar equipes que tem médico, enfermeiros, enfim. Isso eu já tive de experiência. Mas não é essas atividades que eu acredito que vai te dar um diferencial na consultoria. O que vai te dar um diferencial na consultoria é você trabalhar com atividades de psicologia organizacional e psicologia do trabalho. Essas atividades nos diferenciam enquanto profissionais de psicologia. E são essas que outros profissionais não vão conseguir desenvolver, porque não tem a mesma formação, não tem a mesma competência, a mesma escuta, o mesmo olhar que nós. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de 2 atividades que eu tenho, assim, em menos de um mês que eu tenho feito, e que é específico de nós, profissionais de psicologia, tá? Então, olha só. Porque às vezes fica a ideia que a gente vai trabalhar com recrutamento, seleção, treinamento. Ok, pode ser isso também, mas não é só isso. Tem um campo de atuação que está sendo muito pouco explorado e as empresas precisam do nosso olhar enquanto psicólogas, que nós somos profissionais que temos uma formação específica, uma expertise específica. Vou dar 2 exemplos para você que aconteceu em menos de um mês comigo. Um foi o workshop para sensibilizar lideranças sobre o burnout, sobre os riscos, os fatores de riscos financeiros e trabalhistas, que o burnout agora tendo se tornado uma doença ocupacional, que as empresas precisam, né, informar, orientar as lideranças, começando pelas lideranças, e eu acredito nisso, que precisa começar esse tipo de trabalho com as lideranças, trabalho de prevenção, de educação, né? E aí é uma atividade que nós, psicólogos, temos condições de falar sobre burnout com propriedade. Eu vejo alguns outros profissionais se aventurando a falar desse assunto, mas se ele não tem essa formação, ele vai ter que estudar muito, e mesmo assim eu vejo que ainda fica algum gap quando ele vai procurar abordar esse tema. Então, veja, as empresas pedindo, e veja, a empresa me procurou, não fui eu que fui atrás da empresa para fazer esse trabalho, ela me procurou, né, para fazer esse trabalho. Estou dando um exemplo para vocês de situações que aconteceram comigo em menos de um mês. Uma outra demanda que para mim é muito específica da área de psicologia do trabalho, não é nem psicologia organizacional, e que nós que temos condições de atender. Uma demanda assim, funcionárias, né, dessa organização sofrendo assédio, mas não pelos gestores, pelo público externo. E aí, quem vai trabalhar com esta demanda? Quem está preparada ou preparado para trabalhar com essa demanda? Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que somos nós, psicólogos, que temos condições de trabalhar com essas demandas. Então, no primeiro momento, eu fiz uma proposta, porque geralmente a gente trabalha com a questão do assédio moral, sexual, no contexto das relações de trabalho, né? Assim, fazendo prevenção, orientação com as lideranças, principalmente, depois com os demais membros da equipe, da organização, porque a gente vai falar de violência, né? Uma forma de violência dentro das organizações. Mas a demanda apareceu para mim de uma outra forma, né? Com o público externo. E aí, como elaborar isso? Né? Claro que eu fui estudar, fui pesquisar, fui pensar, e a primeira intervenção que eu fiz para poder ouvir essas trabalhadoras foi a clínica do trabalho. Né? Então, eu vou ouvi-las com a metodologia das clínicas do trabalho, né? Que está fundamentada na psicodinâmica do trabalho. E aí, isso teve desdobramento, que tem outras atividades
que serão desenvolvidas, né, mas com outras abordagens. E quem vai fazer essas intervenções? Eu, enquanto psicóloga organizacional e do trabalho.